Agradeço ao Conselho de Contribuintes, agradeço à Bradet pela oportunidade de estar aqui falando, né? E passo rapidamente aí ao tema que me foi colocado, que é a questão da paridade e livre convencimento, né? Eu normalmente não sou muito de fazer slides, vocês me desculpem, os slides vão estar meio feios aí, mas é porque eu gostaria de trazer para a discussão da paridade alguns mitos que surgiram especialmente em razão da Operação Zelotes, né, no âmbito federal. Então, e toda essa discussão que ainda está presente no Congresso Nacional, nós ainda temos CPIs que estão ainda em funcionamento. E aí o que eu acho importante é porque a gente muitas vezes fica discutindo, e é extremamente válido, né, os princípios, a gente tem uma ideia do que de fato acontece, principalmente quem milita na área, mas é interessante um trabalho que tem sido feito pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, que é exatamente colocar o direito em números, naquilo que for possível, né? Ou seja, é colocar os acórdãos, o que aconteceu realmente com a paridade, como funcionava a paridade, como funciona a paridade no Conselho, mudou, não mudou, o que tem acontecido, né? E isso é importante também, que vai tocar exatamente o tema que a professora Marinês vai falar, que é a questão da moralidade, né? A paridade, ela foi colocada como nessa discussão toda da Operação Zelotes no âmbito federal, ela foi questionada, ela foi a vítima, tá? Na minha opinião, equivocadamente, né, a vítima pelos desvios que eventualmente aconteceram. E essa é na verdade, uma conclusão que vocês vão ver, ela não se sustenta sobre nenhum aspecto, né? A primeira questão que eu trouxe aí foi exatamente do Conselho, né? O surgimento, ele já surgiu como um órgão paritário, tá? Ele foi constituído para tratar das questões de imposto de renda, né? Até tem uma curiosidade, porque a própria associação comercial tinha proposto o IVC exatamente para não ter a incidência do imposto de renda, que foi criada em 1922, mas não só teve o IVC, como começou o imposto de renda, e, portanto, resolveram criar já um conselho, né, que desde sua origem era paritário, para julgamento de imposto de renda. E, posteriormente, quando nós chegamos em 1927, nós tínhamos aí, ele foi tão bem sucedida a experiência que ele foi abrangente, ficando mais abrangente, abrangendo aí os demais tributos, tá? E aí passando a, então, ter 12 membros, também paritário, né? Paridade aí entre os representantes da Fazenda e os representantes dos contribuintes. O decreto 7235, essa discussão eu fiz questão de trazer, porque ela começou exatamente nessa, precisa ou não ser paritário, como que nós vamos fazer com a paridade. Infelizmente, na minha opinião, a Constituição Federal, pelo menos na sua literalidade, ela não assegura a paridade. Ela assegura que a defesa administrativa seja feita em dupla instância, tá? Mas eu não consigo enxergar um artigo da Constituição Federal que fale que esse julgamento em dupla instância, o Supremo já disse que tem que ser em dupla instância, teria que ser necessariamente paritário. Mas o curioso é que na redação original do decreto 7235, artigo 25, quando ele falava do Conselho, ele não falava de uma segunda instância paritária, ele falava caberá, né, compete o julgamento de processo a uma segunda instância ao Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sem mencionar se esse órgão seria paritário ou não, né? A partir da medida provisória 448 de 2008, que depois se converteu na Lei 11941, a redação atual do artigo 25, inciso 2, fala expressamente em paridade, tá? Então, a reforma ou a extinção da paridade, ela teve um complicador, digamos assim, que era nós teríamos que ter uma lei para
derrubar a paridade, porque hoje ela está garantida no decreto 70235. Né? E nós vimos que aqui no estado de Minas Gerais, isso é mais, a nossa garantia da paridade ainda é mais segura, em razão da própria Constituição, como bem ficou demonstrado aqui. Bom, falando desse estudo, do Núcleo de Estudos Fiscais, e que ele traz para nós muito do que a professora Misabel tratou aqui de manhã, ele fez alguns pontos. O que foi? Ele faz uma pesquisa empírica, tá? Não só nos acórdãos, como fez uma pesquisa empírica por meio de entrevistas com os agentes que atuam no Conselho, no caso específico no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E essa pesquisa, então, abrangeu advogados, procuradores da Fazenda, conselheiros representantes da Fazenda e conselheiros representantes dos contribuintes, né? E eles trataram de alguns aspectos. Primeiro, foi apurar, dentre esses entrevistados, o que eles consideram os aspectos positivos do CARF. Depois, os atributos que devem ser levados em conta no processo de seleção dos conselheiros. O CARF e a política, um tema delicado, mas que não negaram a se tratar. E a comunicação entre o CARF e a Receita Federal. E o curioso é que, por exemplo, no caso dos pontos, e para a gente ver como o conceito e a formatação dos conselhos de contribuinte, naturalmente, não só pedem, mas levam a uma decisão que seria mais técnica, né? A pergunta que se fez foi exatamente nesse sentido. Olha, na sua percepção, as decisões do Conselho são estritamente técnicas? Essa era a pergunta. Ou devem ser, né? Não é que são, devem ser estritamente técnicas? Caso considere que sim, aí vem uma segunda pergunta. E de fato são técnicas, né? A maioria dos entrevistados, se não me engano, o percentual foi de 90%, respondeu que sim, que as decisões do Conselho devem ser técnicas. E o curioso é que quando colocaram itens, a decisão do Conselho é nada técnica, um pouco técnica, técnica ou muito técnica, todos responderam, né, que foi 100%, que elas eram decisões técnicas, né? E com, portanto, uma carga maior de fundamentação que você, inclusive, encontra, eles falaram espontaneamente, né? Porque não fez parte da pergunta, mas o NEF fez questão de registrar isso, que eles falaram espontaneamente que as decisões são mais técnicas do que as do Judiciário, o que não é uma surpresa, porque são pessoas que lidam especificamente nessa área, e mais sério, né? Bom, outra coisa, né, que ele fala dos atributos aí na questão da seleção dos conselheiros. Um dos atributos e que eles insistem é a questão do conhecimento técnico, da necessidade de se escolher conselheiros que tenham, na verdade, um aprofundamento técnico. Por que haveria essa necessidade? Até por ele ter mais liberdade, né? E existir o quê? Uma maior discussão, uma maior dialética, que é a essência mesmo do direito. E isso aconteceria na medida que você escolhesse conselheiros com capacitação técnica, né? É o que ele fala. Isso aí foi a afirmação da grande maioria dos entrevistados. A grande maioria também apontou a necessidade de experiência, mas o curioso é que todas essas necessidades se encontravam com o tema da nossa palestra, que é paridade, né? Ou seja, por que eles estão dizendo isso? Exatamente para que você tenha uma abertura e consiga aí uma paridade efetiva no Conselho. CARF e a política. Esse ponto que eles colocaram era até que, em que medida, né, existe uma influência política, admitindo já expressamente na pergunta que eventualmente ela existiria. E aí nós tivemos um percentual de 30% dos entrevistados que ressaltam a cultura fazendária, ou seja, que alguns conselheiros ainda permeiam a decisão de muitos conselheiros. 20% também falam da influência das confederações, tá? Ou seja, de pressões pelo lado do próprio contribuinte, que também haveria
essa pressão, mas a maioria ressalta um ponto interessante, que é a garantia, para que se minimize isso, a garantia, não é a garantia da recondução, mas a pressão que existe na questão da recondução do conselheiro, seja ele da Fazenda, que vai voltar, né, não reconduzido, volta para os seus trabalhos como fiscal, e também por parte do conselheiro do contribuinte. E por que isso acaba afetando? Aí a gente fala lá do livre convencimento, né? A gente chega no outro ponto da palestra. A maioria dos entrevistados, ela afirma para a gente o seguinte, eu até coloquei entre aspas, que eles concordaram, né, que é muito importante que o conselheiro fique por mais de um mandato, e a razão foi a seguinte: o argumento utilizado para fundar a afirmação está alicerçado na ideia de que, com o tempo, o conselheiro passa a ter um posicionamento mais imparcial e é capaz de abandonar certos padrões adquiridos com a experiência profissional prévia, e fazem essa afirmação: torna-se conselheiro do CARF, não dos contribuintes ou da Fazenda. Tá? Então, ou seja, ele passa a ter uma maior independência e realmente ele absorve, que eu acho que é o mais rico mesmo, né? Ele apreende, a dialética, ela fica como uma coisa mais natural. A paridade, e aí eu peguei especificamente no novo regimento do CARF, né? Nós temos algumas alterações aí, a questão do presidente substituto, né? Então, hoje, se uma determinada Câmara não estiver sendo presidida pelo presidente, que é sempre de nomeação do fisco, o vice-presidente, que tem a nomeação, continua sendo representante dos contribuintes, hoje ele não será mais substituído, né? Ele não é substituído pelo vice-presidente, ele é substituído pelo presidente substituto. Foi criada a figura do presidente substituto. Uma outra questão, e aí não é nem do regimento, mas que é grave, na minha opinião, e que deve ser solucionada, tá, para os julgamentos, é ainda a composição das turmas, né? Nós temos ainda turmas que estão com desfalque de conselheiros e especialmente de conselheiros de contribuinte. Então, nós temos 14 vagas abertas, são 14 vagas abertas para conselheiros do contribuinte e 7 vagas para conselheiros da Fazenda. Então, ou seja, a nossa representação física ali no conselho, a representação numérica, por enquanto ainda está prejudicada, né? Então, a gente ainda tem esse problema que provavelmente será resolvido. Existe a nomeação, né? Nós temos hoje esse comitê de seleção, já existia no regimento antigo, mas hoje ele tem um papel mais forte, né? O comitê de seleção de conselheiros. Então, existe há de passar por esse comitê de conselheiros para que depois você possa participar dessa lista tríplice. E então talvez isso esteja adiando a composição, mas isso é importante, né? Eu acho que é um pleito que os contribuintes têm que pegar mesmo. É uma maneira que tem que ser pressionada, em razão, inclusive, nas confederações, nas federações, para que se possa ver isso no conselho e que ele volte a atuar com maior paridade. E aí eu trouxe uma questão que foi dita no Ministério Público, a professora Marinês vai trazer também, é que os números, como eu disse para vocês, eles desmentem, né, algumas afirmações que foram feitas, como conselheiro do contribuinte só vota com contribuinte, e conselheiro da Fazenda, então, não, na verdade aí a questão, se dizer, corromper o conselheiro da Fazenda, porque o contribuinte vai votar com o contribuinte. Tá? Isso é uma mentira. Nós temos aí o estudo da Associação Brasileira de Jurimetria, né? E ela trouxe para nós, que eu estou cega, não consigo ver dali, somente 4,85% das decisões no ano de 2014 foram tomadas pelo voto de qualidade.
tá? Isso já desmente. É um percentual muito baixo, 4,85% das decisões pelo voto de qualidade significa que a grande maioria das decisões você teve pelo menos um conselheiro da Fazenda votando com o contribuinte ou um conselheiro do contribuinte votando com a Fazenda. Tá? Então, esse dado é importante. Das 181.712 decisões que eles apuraram de 2004 a 2013, 46,8% dos acórdãos relatados por conselheiros representantes do contribuinte foram em desfavor do contribuinte e 17,7% foram parcialmente favoráveis. Tá? Outra coisa que se ouviu muito é que nessa nova composição do CARF, eu já cheguei a ouvir isso várias vezes, ninguém mais vai ganhar nada. Né? Com o novo CARF agora não se ganha mais nada. E aí o valor econômico agora do dia 1º de 2016 trouxe dados também colhidos pela Associação Brasileira de Jurimetria, em que se diz o seguinte: os contribuintes venceram agora, dezembro e janeiro, 2 sessões, 23,3%. Na composição anterior, última medição que eles fizeram, que foi em 2014, essa vitória tinha sido de 19%. E a Fazenda, na composição atual, ganhou 31%. A diferença aqui é de 0, é 30 pontos alguma coisa, e na composição anterior ela tinha ganhado 31,7%. Esses números, na verdade, são só para colocar em perspectiva esses mitos, né? E, no final, até aí homenageando a professora Isabel, e a questão que eu queria colocar é que, como ela disse, a lei hoje é pouco, né? Não é pouco, inclusive insuficiente, porque o que acontece? É ingênuo nós pensarmos que o legislador, primeiro, daria conta da multiplicidade dos fatos que nós temos que tratar. Segundo, às vezes ele não tem condições de fazer isso. Eu vi uma palestra, eu já estou me encerrando aqui, eu vi uma palestra do ministro Nelson Jobim, lá em 2000, na época da Lei Complementar 104, que me impressionou muito. Ele falava do repouso semanal remunerado na Constituição. Ele era constituinte, né? Deputado constituinte. Ele falou, olha, todo mundo estava de acordo que o repouso semanal tinha que estar na Constituição. Não tinha dúvida sobre isso. Só que uma parte achava que ele tinha que ser necessariamente aos domingos. Outra parte falava que ele podia ser qualquer dia da semana. Tá? E aí o ministro Nelson Jobim falou, olha, não ia chegar a um acordo. O que ele fez? Colocou o preferencialmente. E aí ele traz o seguinte, olha, a ambiguidade legal não é um erro do legislador, mas uma consequência da impossibilidade política de se aprovar uma norma transparente e absolutamente redonda no que diz respeito à sua ambiguidade. O que significa isso? Primeiro, as ambiguidades legais são o quê? Uma bola que o legislador, por impossibilidade, muitas vezes, do processo democrático, joga para quem? Para o julgador. Né? Ou seja, quem é que vai definir isso? Quem vai definir isso, essas questões? E mais, eu trouxe a questão de tipos e conceitos, né? Que a professora Isabel trabalha muito bem. Ela, inclusive, coloca que o direito tributário, em razão da segurança jurídica, deveria trabalhar com conceitos. Né? Que conceito eu consigo definir. E o tipo não. O que é o tipo? Né? O tipo seria como se eu falasse para vocês, o que é um brasileiro típico? Eu não vou falar se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele é alto, se ele é baixo. Eu não tenho ali uma coisa que eu possa dizer que está dentro ou que está fora. O que eu tenho? Características essenciais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa legislação, ela trabalha, na minha opinião, sim, com tipos. Né? É o caso de insumo, no conceito de PIS e COFINS. É o caso das despesas operacionais para o imposto de renda, onde você tem lá que elas são usuais e necessárias. Né? Então, qual a importância disso? Esses conceitos, eles têm que ser construídos. Né? E o exemplo melhor dessa construção, na minha opinião, é o conceito de insumo para PIS e COFINS, que inclusive hoje está dando o fundamento para as decisões do STJ. E como construir isso? Através de um tribunal paritário, sem dúvida. Né?
Por quê? Exatamente porque ele precisa de saber o que o que realmente acontece. Qual é o processo produtivo dessa empresa, com toda a liberdade que tem o processo administrativo da paridade, né? Da paridade, da verdade material. Então, esses conceitos, ou esse teste na legalidade, especialmente na legalidade tributária, eu acho que ele é muito melhor trabalhado, e realmente acredito nisso, do fundo do meu coração, pelos órgãos administrativos. Tá? E, por fim, né? Peraí que eu pus aqui. Eu queria só ressaltar nessa liberdade que o órgão tem, e pegando aí o exemplo do conceito de insumo para PIS e COFINS, aquele dispositivo que fala da questão do órgão administrativo não poder, né, declarar a inconstitucionalidade de lei, com o qual eu inclusive concordo, né, e que ele não pode deixar de observar a lei, tratado ou decreto. Né? Como nós vimos, quando eu estou construindo o conceito de insumo para PIS e COFINS, eu não estou deixando de respeitar a lei. A lei, ela não quis definir o que é insumo. Né? Só que a Receita Federal, ela definiu. Ela tinha instruções normativas para isso. Mas o curioso é, o CARF, né, como vocês podem ver lá para o regimento, ele não está distrito às instruções normativas da Receita Federal. Ao passo que as delegacias regionais de julgamento estão adstritas a essas instruções normativas. E aí eu trouxe uma questão para se pensar, que é o artigo 88 da CLTA, né, que é um pouco mais do nosso estado aqui, de Minas Gerais, que ela é um pouco mais abrangente. Aqui ficou fora aí da visão, mas a maioria conhece, é que além dela ir avaliação de lei, decreto, ela fala em ato normativo. Tá? Então, por exemplo, essa evolução do conceito de insumo no CARF, ela não teria sido possível se nós estivéssemos sujeitos à instrução normativa. Né? Eu acho que esse dispositivo, de alguma maneira, também ele pode, talvez, enfraquecer a paridade. Então, fica aí só uma provocação para que vocês pensem a respeito. E, no mais, acho que a paridade é fundamental, ela é fundamental para o que a gente chama de democracia participativa ou democracia procedimental. Né? Acho um erro, nós temos que tomar um cuidado enorme. Né? Eu li hoje um artigo do Lênio Strecker, e ele falava assim, tem que tomar muito cuidado para o bebê não ir junto com a água suja. Né? Vai com a água suja, vai a criança. Então, quer dizer, nós temos uma coisa extremamente valiosa, que é a paridade, e nós temos que tomar um cuidado enorme para que ela, por esses diversos motivos e tantos outros que vão ser tratados aqui, permaneça. Muito obrigada.